Olá, meus amigos. A gente vai começar agora mais um em Tríade. Esse é o número 2. Por enquanto, vai dar para a gente ir numerando os nossos podcasts. Daqui a pouco vão ser milhares e com certeza acabou essa ideia de ficar numerando. Mas como está novinho, está nascendo agora e já nasce para ser grande, acredito muito nisso. Tivemos uma boa repercussão do programa número 1. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, como serão todos os temas que vão ser abordados aqui na nossa mesa de bate-papo. Nós vamos conversar um pouco sobre a missão da igreja. A igreja que atravessou aí esse período de pandemia e que já vinha desempenhando seu papel de agente de transformação, de cura. A gente vai conversar se de fato a igreja cumpriu esse papel ao longo desses 2 anos terríveis que a gente atravessou, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Para conversar comigo sobre esse tema tão importante, a relevância da igreja nesse período, a missão da igreja nesse período de pandemia e quais são as transformações que foram operadas na igreja, a gente tem aqui 2 amigos especiais, e são 2 pessoas que eu tenho uma estima e um amor muito grande, que é o pastor Leônidas Pavão, aqui nós vamos chamá-lo de Léo, e o Norival Navegantes, que aqui vai ser chamado de Nori. São 2 pastores, cada um com sua área de atuação e que com certeza vão poder conversar muito bem sobre esse tema importante da missão da igreja, do fazer da igreja em todos esses tempos que a gente tem enfrentado, e especialmente nesses 2 anos de pandemia, e lógico também daquilo que eles estão fazendo como ministros do Evangelho. Então, vamos conversar com esses 2 queridos amigos aqui no programa Em Tríade de hoje. Eu tenho aqui o Leônidas Pavão, que eu vou chamar para intimidade, porque ele é meu amigo, aqui ele vai ser chamado de Léo, e o Norival, pastor Norival, também, que aqui vai ser chamado de Nori, né? Porque para dentro da nossa relação de intimidade. Deixa eu falar aqui então quem é o meu amigo Leônidas Pavão. Ele é convertido desde os 13 anos, convertido ao Evangelho, se converteu em 1987, é formado em Direito e em Gestão Empresarial, é casado com a nossa querida amiga Rosana, é pai do Gabriel e da Isabela e cofundador do Instituto Paixão por Vidas. Meu querido amigo, bem-vindo a esse projeto maravilhoso que é o Em Tríade. Puxa, Ivaldo, para mim é uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui participando desse programa e tenho certeza que ele já nasceu grande e nasceu para trazer respostas ao coração da igreja e de muitos dos teus ouvintes e seguidores. Vai ser bênção em nome de Jesus. Maravilha. Bom, o Norival, pastor Norival Júnior, é casado, pai de 2 filhos, teólogo, cantor, escritor, compositor, designer, desenhista, intérprete da língua inglesa, já realizou trabalhos missionários no suporte e implantação de igrejas lá no Suriname, na Guiana Inglesa, aqui no Pará, no Paraná, em Santa Catarina e tantos outros estados aqui do Brasil e do exterior. Escritor das obras Um Rei Ungido. E eu já li, viu? O Jovem Galileu, aliás, eu li o Jovem Galileu. Hoje vive com sua família lá em São Paulo, em São José dos Campos, e lidera a Igreja Batista na Videira. Meu amigo Nori, que prazer ter você aqui e nesse início de projeto, né? Deus parece não, né? Ele traçou esse encontro da gente aqui hoje. Amém. Eu estou muito honrado também, né? Assim como o Léo está aqui, né? Nesse momento, participando com o senhor, estando com o Léo, que é um grande amigo. Tá todo mundo em casa aqui e acreditando muito nisso, acreditando muito no que o senhor acredita, porque para mim o senhor é um homem de sucesso, né? E estar com o senhor nesse projeto aí é um privilégio muito grande. Que maravilha. Bom, a gente vai conversar e eu falei para eles assim, olha, não vai ser conversa de compadres não, né? Vai ser sim uma conversa de amigos, mas a gente vai falar um pouco sobre a presença da igreja, né, na sociedade e especialmente nesse tempo que nós vivemos. Como vocês 2 têm experiência no pastorado, na ação missionária, o Léo já foi para os Estados Unidos também, né? Sim. Fazer missão. Então, como vocês têm experiência nessa área, é claro que quando a gente pensa em missão, imediatamente a cabeça da gente já corre lá para aquela ideia de que eu sou missionário porque eu fui para outro país. E nunca se precisou tanto de missionários locais, né, de missionários para o seu entorno, como nos nossos dias. Então, primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um a seu tempo, aí vocês podem escolher quem vai falar primeiro,
Como foi para vocês, como vocês enxergaram, nesse tempo especialmente da pandemia, nesses 2 anos, o papel da igreja? Vocês acham que ela desempenhou de forma coerente, a contento, o seu papel como sal da terra e luz do mundo? Léo, pode falar você primeiro. Nuri, eu vou dar liberdade para o Nuri colocar o ponto dele, mas é legal a gente pensar que a igreja ela foi testada durante esses 2 anos. Ela passou por um período de teste e de provação. Quando você estava apresentando, me veio muito o texto de Jesus quando ele conclui o Sermão da Montanha. Então você tem todo o sermão no capítulo 5, 6 e 7, onde ele está dando a base doutrinária do ministério dele. E ele conclui esse sermão com uma parábola. E aí ele compara aquele que segue, ou seja, aquele que ouve e pratica tudo aquilo que ele ensinou, aquele que construiu a casa sobre a rocha. E aquele que apenas ouve, mas não pratica, que construiu a casa sobre a areia. O interessante é que, se a gente observar, os 2 construíram a casa. E os 2 passaram pelas mesmas situações de bonança, no tempo bom, mas também no tempo da adversidade. O interessante é que os 2 não poderiam controlar a tempestade, os ventos fortes, o rio brabo. E nesse cenário onde os 2 não podiam controlar, um estava pronto e preparado e o outro não estava preparado. Eu acho que a igreja, nesse tempo, ela revelou exatamente isso. Momentos como esse, a igreja já passou por muitas vezes ao longo de gerações. E nós tivemos a nossa oportunidade de mostrar se estávamos de fato preparados ou não, né, Nuri? Verdade. Foi um período assim muito difícil, né? Mas eu acredito que algumas pessoas, como ele colocou, elas tiveram sucesso. Foi um período que todos nós precisamos nos desafiar. Por quê? Porque muitos pastores, por exemplo, falando do papel da igreja em relação à internet, muitos pastores estavam acostumados a pregar na sua igreja, mas não tinham intimidade com uma câmera, né? Porque quando começava a gravar, tem gente que chama de síndrome do REC. Apertou ali para gravar e você começa a travar, aí foge o tema e tudo mais. Então, agora o que eu penso sempre? Eu sempre olho para Jesus como ele era um homem que ele tinha um púlpito dele era diferente. Os principais púlpitos que Jesus utilizou para pregar, né, não foram em sinagogas, foi como ele citou aqui o Sermão da Montanha. Se o senhor for olhar, por exemplo, no livro que o senhor leu, Um Rei Ungido Sem Trono Sem Coroa, Jesus está na proa do barco. Para mim, esse era o púlpito perfeito, porque era o púlpito que alcançava. Então, eu penso que a igreja precisou alcançar. Ela precisou, né, colocar a voz dela ali, porque era onde ela podia chegar. Né? Então, quando nós fomos limitados, né, por aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, atendendo pessoas pessoalmente, quando nós fomos privados disso aí realmente foi quando a gente teve que repensar. E quem conseguiu, né, se desafiar, não estou falando assim que tem que ser o melhor orador, mas realmente foi um período que a gente precisou se desafiar para enfrentar isso. Bom, como o Norival trabalha, né, mais nessa área da internet, como design, como desenvolvedor de sites, eu sei que essa linguagem para ele é um pouco mais fácil, né? Mas, por exemplo, eu dei treinamento em escolas mesmo, regulares, que os professores estavam em pânico, estavam em crise. Muitos ficaram mesmo. Porque tinham que fazer exatamente isso, ir para frente de uma câmera para ensinar para os alunos que ele não estava vendo. Uhum. Então, se para o profissional que já está ali direto, você imagina então agora para esse outro grupo, que é o grupo dos pastores, dos líderes. Mas isso aí é apenas uma reinvenção do seu canal de comunicação. Ali não se precisa reinventar a mensagem. Sim. A mensagem continua sendo a mesma. Que você vai precisar reinventar, adaptar, né, trazer um outro formato, porque a mensagem é a mesma, a linguagem que é diferente. Porque hoje, quando você fala, por exemplo, você falou na síndrome do REC, muita gente já sabe o que é isso. Uhum. Né? Quando a gente fala hashtag fica a dica, muita gente já sabe o que é isso. É uma nova linguagem que surgiu, e eu falo sobre esse novo sujeito e essa nova subjetividade que surgiu. Não apenas a
a utilização correta dos meios de comunicação, no caso hoje a comunicação mais virtual, internet, mas também nós estamos falando de uma mudança na mente das pessoas. Houve uma transformação social, cultural. Então, a mensagem, e é claro que eu não deixo de levar em consideração o fato de que é importante a gente pensar sobre isso, no sentido de que saber utilizar hoje os recursos da internet, quem não souber, vai ficar para trás, né, Léo? Vai ficar para trás. Verdade. Mas não só isso. Nós tivemos pessoas que, para voltar para o culto presencial, foi uma luta. Sim. Por quê? Porque desenvolveram ansiedade, fobias, síndrome do pânico. Então, Ivaldo, eu fiquei... durante esse período da pandemia, e a gente acabou tendo bastante tempo para refletir, orar, ponderar, uma coisa me veio muito à mente. Será que a pandemia, ela na verdade não revelou como estava o estado da igreja? Faz sentido isso? Porque imagina só, se você sabe, se você já tem uma estrutura espiritual, emocional forte, como a casa construída sobre a rocha, você está pronto para lidar com as situações adversas. Então, se a tua estrutura interior ela já está sólida, forte espiritualmente, emocionalmente, estrutura familiar, social, está forte em Deus, as situações adversas você vai saber conduzir. E a pandemia, na verdade, ela veio ser um teste para ver se de fato a igreja estava pronta para lidar com situações como essa. E a gente percebeu esses dois cenários. Boa parte da igreja pronta, não é? Sólida para dar esse suporte, essa estrutura para quem não estava, mas uma parte grande da igreja fraca no sentido de bases estruturais na fé, demonstraram todas essas características, né? E que ainda hoje a gente encontra. Eu acho que faz sentido, mas é muito importante a gente pensar o seguinte, que a igreja enquanto o corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo. A gente sempre, quando fala de igreja, a gente vai pensar nessas duas dinâmicas de igreja. Sim. A igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organização sofreu, porque a igreja como organização, ela precisa de recursos, ela precisa de dinheiro para pagar aluguel dos templos, para pagar energia. Ela sofreu nesse aspecto e isso apareceu também até para a vida do pastor, daquele que vive disso. A igreja como organismo, numa situação como essa, a tendência é ela se tornar mais forte. Porque ela é o corpo de Cristo. Porque ela sabe aonde é a sua fonte de energia, a sua fonte de sustentação, que é diferente da igreja organização. A fonte de sustento da igreja, organização, são as finanças, são os dizimistas, são os ofertantes. A fonte de sustento da igreja é o Espírito Santo trabalhando nessas pessoas. Só tem um detalhe, que mesmo a igreja como organização e a igreja como organismo, as duas são feitas de gente, de seres humanos. Isso é engraçado, porque eu penso sempre numa coisa que aconteceu, um fator que aconteceu com a pandemia, né? A pandemia afetou todos, a gente está falando aqui do contexto de igreja, mas afetou toda a sociedade. Agora, o que eu acho engraçado é a seguinte coisa interessante. Muita gente passou a consumir muito conteúdo, eu fui um, né? Passei a estudar muita coisa na internet, conheci pregadores que eu não conhecia, eu acredito que você que está assistindo também viu muito disso. O que eu vi como objeto diferente na igreja, que foi um problema para a igreja voltar. Por exemplo, muitas pessoas acostumadas a estar com o seu pastor, que tem, digamos assim, um nível de conhecimento, tem uma forma uma maneira de falar para o seu público ali. Quando eles viram alguns pregadores com muito mais experiência de oratória, eles colocaram aquele cara ali como você, praticamente se considerando uma ovelha daquele cara, né? E eu sempre costumo dizer a seguinte coisa, que eu também assisto grandes pregadores, isso foi muito bom durante a pandemia, mas eu penso que a gente não pode tirar o crédito daquele pastor que paga um preço pela nossa vida. O pastor que prega e tem compromisso. Aquele cara que eu estou assistindo na internet, apesar dele me entregar muito conteúdo,
ele não tem um compromisso comigo de verdade. Então, eu vi que algumas pessoas, durante a pandemia, aconteceu assim delas, mas o pastor ele não está me entregando aquilo que deveria entregar, como acontece na internet. E as pessoas têm confundido isso. Porque o meu pastor da minha igreja eu conheço. Ele me conhece, ele sabe de mim. A pessoa que está pregando na internet muitas vezes não sabe. Por isso que mais uma vez a gente volta para essa ideia da igreja organismo. A igreja organismo, ela é cuidada pelo pastor. Exatamente. Tá? Então ela não vai olhar simplesmente para a capacidade de oratória do seu pastor. Ela vai olhar esses aspectos da vida, da santidade, né, de como esse pastor vive. A igreja a pessoa que ela é membro apenas daquela igreja, instituição, ela é como alguém que vai ao cinema e que gostou do filme e vai recomendar, ou como alguém que não gostou do filme e não recomenda e sai no meio da sessão. Talvez esse tipo de mentalidade, eu ouvi aquele pastor é melhor do que o meu pastor, ela não está vivendo a igreja como um organismo, Exatamente. e sim como uma organização. Sim. Exatamente. Sim. E de uma certa forma, foi um período que tirou todo mundo da zona do conforto. Sim. Não é? Houve uma reinvenção em todos os aspectos. Não é? Por isso que eu digo que é importante essa ideia, a ideia da reinvenção, que foi uma palavra muito, muito utilizada nesses 2 anos, né? A igreja precisa se reinventar. Mas o que talvez me deixou um pouco mais desconfortável foi a ideia de que a igreja precisa se reinventar, mas sempre pensaram na reinvenção da igreja com respeito aos canais que ela deve utilizar. Mas não era só uma reinvenção no sentido da sua comunicação, tá entendendo, Norival? É importante você, como homem da internet, a gente sabe que precisa, isso aqui a gente está fazendo é necessário, não tem como a gente desprezar, senão não estaria aqui hoje fazendo isso. Mas não foi só isso. Nós encontramos, ao longo dessa situação, nós fomos atacados por essa tempestade que esteve fora do nosso controle. Sim. E, infelizmente, o que surgiu foram pessoas, por exemplo, o Brasil, ele era o 7º país mais ansioso do mundo. Ele se tornou o número 1 mais ansioso do mundo. A igreja não precisa entender que agora, quando eu digo igreja, eu digo os pastores, a liderança, não precisa entender que está lidando agora com pessoas que atravessaram esse evento traumático Sim. que foi a pandemia e que agora uma gripe assusta, uma notícia, talvez seja essa a grande oportunidade de nós começarmos a pensar, de mostrar para a igreja que isso não foi uma surpresa, que isso não foi uma tempestade que apareceu de uma hora para outra, mas que isso está previsto na palavra de Deus. Pensando em organização, se a gente for buscar historicamente, existem 3 tipos de organizações hoje. Aquelas que desenvolvem ministérios tradicionais, aquelas que desenvolvem ministérios pentecostais e aquelas que desenvolvem ministérios centralizados em Cristo. E eu acho que cada uma teve impactos distintos dentro desse mesmo cenário. Sim. Não é? Então, aquelas que desenvolviam ministérios tradicionais no formato culto dominical, no formato reuniões, onde tudo tem que acontecer dentro da estrutura da organização, sempre fluindo a partir da organização. Essas, na pandemia, precisaram repensar isso, porque talvez muitas dessas estavam muito centralizadas no presencial, Sim, na realidade presencial. Aquelas das veias mais pentecostais, elas já utilizavam um pouco mais das mídias sociais, mas elas trabalhavam muito a parte espiritual. Espiritualidade, e a pandemia veio revelar o emocional, a alma das pessoas. Então elas precisaram repensar nisso. Aquelas que consolidavam trabalhos voltados para Cristo, tendo Cristo como única fonte. Então, o Cristo é o centro da organização, ele é o centro da igreja quanto organismo, e o organismo vive em função de Cristo e a organização está vivendo em função do organismo. Essa possivelmente estava mais pronta.
para enfrentar cenários como esse e se readaptar ou se adaptar mais rápido a esse novo meio de comunicação do Evangelho. Agora você levantou a bola assim para um outro programa, meu amigo. Porque eu acho que essa questão da centralidade em Cristo é justamente o que previne o que o Norival acabou de falar. Né? Previne a minha ovelha com relação a me tornar o seu ícone, de me tornar o seu padrinho, de me tornar, que é uma palavra muito comum, a sua única cobertura espiritual. Sim. Porque quando eu saio da frente e digo, a minha missão, existe um livro do Eugene Peterson, ele já partiu para a glória, mas era assim, um pastor de pastores. Ele tem vários livros a respeito do fazer pastoral. E um deles ele chama, o nome do livro é O Pastor Desnecessário. Tem outro que é O Pastor que Deus Usa. E um desses livros, e Um Pastor Segundo o Coração de Deus também é outro livro dele. Ele fala sobre a importância de nós cumprirmos a missão como pastores, de manter os olhos da igreja em Deus, em Cristo. Olha que coisa linda. Ele diz que quando eu estou pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus, quando eu estou lendo a palavra de Deus, Velho Testamento, eu estou com os meus olhos em Deus e na relação de Deus com a comunidade de Israel e da igreja do Novo Testamento. Quando eu oro, eu estou atento a Deus e na sua intervenção e na sua relação comigo. Ali o alvo não é a igreja de Israel nem a igreja do Novo Testamento, sou eu individualmente. Quando eu oriento alguém, quando eu aconselho alguém, quando eu estou no atendimento pastoral com o indivíduo, eu continuo atento a Deus, ao que Ele tem para essa pessoa. É isso aí. Ou seja, eu nunca estou como fator principal dessa relação. Sempre é Ele. Eu acho que você falou, né, levantou a bola para a gente né, entender esse papel, que é manter os olhos da igreja em Cristo, não na minha virtuosidade como pregador, né, seja como cantor, como ministro de louvor. E isso tem desvirtuado muitas pessoas têm deixado de ir à igreja, porque ainda existe sim, muitos que fazem parte da igreja de Cristo, do organismo de Cristo, que sentem falta da mensagem cristocêntrica. Né? Porque nós vemos, por mais que a gente cite, como a gente estava conversando hoje sobre o mundo líquido, né? Que o senhor falou de Zygmunt Bauman, por mais que a gente cite, use essas coisas, mas não é a nossa mensagem principal. Sempre tem que ser cristocêntrica. E quando a gente vai olhar para isso, né, a gente volta para o que Paulo nos alertou aqui, a questão da pandemia, Paulo nos alertou quando ele disse em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora tá legal, tá a renovação da nossa mente. Quem não teve que se renovar nesse período agora? Aí vamos imaginar, quantos, a gente estava falando de dificuldade que tivemos para lidar com câmera, recursos, né? Como é que eu capturo o áudio, o eco? A gente começou a pensar em coisas que a gente não tinha pensado antes. Não pensava antes. Passei até a comprar um celular mais caro para mim, porque me entrega mais recursos. Então, são coisas que a gente começou a ver um cenário diferente. Aí o que eu digo? Muitos tiveram dificuldades, mas o que eu digo assim sempre, quando toca nesse assunto de internet, de mensagem, eu falo a seguinte coisa. A internet, o culto online ajudou muita gente durante a pandemia. As lives confortaram muitas pessoas. Com certeza. Demais. O que acontece é o seguinte, esse trabalho ele não suprime o trabalho presencial da igreja. E o trabalho presencial da igreja que a gente está acostumado a fazer há muito tempo, ele não pode também suprimir o trabalho na internet. Eu costumo dizer que, assim quão ativo você é na sua igreja, você precisa também ser na internet. E a gente tem uma experiência que eu, se puder compartilhar depois, como foi para surgir a Igreja Batista na Videira. Ela começou num trabalho online, por exemplo. E esse trabalho online se converteu depois. Sim. Mas foi algo que chegou ali, poxa, todos nós muitas vezes nos organizamos para fazer live. Eu pegava simplesmente o violão ali, cara, tá demais, tá muito ruim aquilo ali, eu vou entrar aqui, a gente queria tocar na igreja, né? A gente queria tocar na igreja, a música foi privado disso. E a gente quer pregar. Aí começamos a pensar em mensagens, aí comecei a fazer esboços de mensagem para gravar. Aí iniciava ali no Instagram. Aí tá legal. Então foi um cenário que acabou desafiando a todos nós. Eu morria de medo, de vergonha de gravar.
vídeos. Tive que fazer isso. Para mim foi bem interessante. Nesse tempo que a gente teve que fazer os cultos online, eu fazia de dentro do meu quarto. Eu tenho a felicidade, né, de ter a minha filha que toca, que canta, a minha esposa que canta, eu que toco. Então a gente montava um cenáriozinho lá e era assim maravilhoso. Durante a pandemia, né? Era maravilhoso. Momentos assim, nós vivemos momentos maravilhosos que realmente deu esse suporte à igreja. É claro que provavelmente esse tema seja um tema de tantos outros programas. Porque eu sempre vou falar que existe um novo sujeito que surge depois da internet. Existe. Assim como existiu quando se fez inventou o relógio para um novo sujeito. Sim. As pessoas começaram por exemplo, nós tivemos a ideia de vender o tempo, a carga de trabalho, a carga horária. Tinha pessoas que iam para a França, para as igrejas da França, para ver os relógios. Então, foi uma invenção fantástica. E quando veio o telefone, né? Aí veio agora a internet. Agora está vindo o multiverso, né? O metaverso. Imagine o que é hoje você imaginar que você está dentro de um ambiente real virtual. Né? Então, aí nasce um novo sujeito. Para a gente, essa conversa que nós estamos tendo aqui, face to face, olho no olho, é isso que a gente gosta. Se tiver um cafezinho, então, né, que está faltando aqui, né, fica melhor ainda. Mas existe uma geração que está nascendo que não vai fazer diferença entre o face to face e a conversa através dos meios de comunicação virtual. E como conversar com essa geração? Exatamente aí que entra essa reinvenção. É se transformar mesmo. Agora, sabe que é legal? Que a pandemia ela fez com que a gente valorizasse algumas coisas que a gente estava desprezando. Por exemplo, esse contato, que era tão comum pra gente, o abraço. Né? Já pensou que a gente passou a pensar antes de dar um abraço em alguém? Para Joelma foi um sofrimento. Então, quem não sofreu, nós sofremos com isso. E aí o que acontece? A gente não conseguia fazer isso. Aí quando você entende o poder da internet e você sente que você vai deixar uma mensagem ali, você vai conseguir abraçar aquelas pessoas através do poder do Espírito Santo. E pessoas foram confortadas sim. Aí quando a igreja voltou, aí agora eu já olho para o meu irmão diferente. Quando eu posso chegar na igreja e dar um abraço, a gente já voltou também com uma nova visão para dentro da igreja que o Senhor estava colocando. Agora, interessante que a gente teve pessoas ao longo desse tempo que a gente estava online que assistia a gente de um outro lugar, de São Luís do Maranhão, do sul do Brasil, que já fez daquele encontro o seu momento. Da gente que não estava indo para a igreja e que a igreja daquela pessoa não estava fazendo nada online porque não tiveram esse recurso, essa condição. E aí você teve um outro cenário. Pessoas que estavam indo para a igreja religiosamente, digamos assim, e com a pandemia disseram, eu ainda sou crente em casa. Eu ainda continuo servindo a Jesus, eu ainda estou ceando aqui em casa, eu ainda tenho comunhão. E isso é um outro ponto, porque quando a gente fala dessa nova realidade digital, de fazer o evangelho chegar dessa forma, mas existem coisas que elas nunca irão mudar. É essa necessidade do coração do homem de relacionamento. Sim. De uma estrutura familiar forte, sólida. E aí a pandemia também ela revelou isso. Quantas famílias que aparentemente estavam bem, estavam sólidas, chega a pandemia, aumenta o número de casos de divórcio, de separação, de violência verbal, violência física dentro de casa. E aí você tem um índice altíssimo de famílias sendo completamente desestruturadas, não apenas pela partida de familiares, mas por conta de um cenário de pessoas que antes viviam mais tempo fora e agora estavam mais tempo dentro de casa, se olhando, tendo que lidar olho no olho, face to face, que antes não era comum nessa realidade, e revela exatamente esses corações muitas vezes partidos, né? E aí volta lá para aquilo que você falou lá no início. A igreja foi desafiada e levantou a poeira. Ela levantou a poeira
daquelas comunidades, daquelas famílias que estavam servindo religiosamente. Sim. Que dava para disfarçar, porque é fácil disfarçar família feliz no culto de domingo à noite. Difícil é quando sai de lá e volta para dentro de casa. E foi o que aconteceu. Né? Não tinha mais como colocar... O único lugar que ainda se podia colocar a família feliz seria na foto de perfil do Instagram ou do Facebook, das redes sociais. Mas a realidade vivida nesse contexto familiar, diário, frequente, né? Sem interrupções, foi a poeira que se levantou, que estava para debaixo do tapete. Agora sim, Ivaldo, Nori, é interessante que houve um lado bom também nessa pandemia, porque ela mostrou também o coração da igreja mesmo de Jesus, do quanto esse coração ama, do quanto o amor de Jesus chegou a lugares que você nem imaginava. Quantas notícias não chegaram de pessoas que eram abençoadas, de grupos de irmãos que iam para frente de hospitais, orar, clamar. Eu fui alvo disso. Sim. A Rosana ficou internada durante 45 dias. Um dia ela vai poder vir aqui contar o... Não vai dar o spoiler, né? e durante esses 45 dias, a família do Norival ajudou a minha família. Fomos amados pela igreja. Maravilha. Porque justamente isso, apareceu a igreja essencial. É isso aí. A igreja da essência, né? A igreja real, a igreja de Cristo, a igreja corpo de Cristo. Né? Porque a instituição, ela tem um papel e ela vai só até ali. A igreja de Cristo, essencial, não. Né? Ela vai para dentro da tua casa. Né? Ela vai sem máscaras, por incrível que pareça. Né? É verdade, é verdade. São cada coisa assim que aconteceu nesse período que fez a gente refletir muito. E hoje a gente estava conversando sobre a questão de, penso eu, né? Tudo isso aconteceu debaixo de Deus saber de tudo. Sempre soube de tudo. Claro. Então penso eu que quando a gente vê essas coisas, a própria preparação, a renovação que a igreja precisou ter, o que ela precisou se adaptar, eu penso que isso também é um adorno de Deus para a igreja de Cristo. É uma maneira da igreja se adornar, porque as aparências, né? Ela, na verdade, como você estava colocando aqui, teve que exibir mais a essência do que é a igreja. Aí a gente passou a entender melhor que o que era o meu relacionamento com a igreja, o que era a igreja para mim. Não era eu ir ao templo todo dia. Por exemplo, eu com a minha família, a gente acordava todo domingo de manhã para assistir culto online. Mas muita gente não fez isso. Não estou dizendo que eu sou grande exemplo. Mas são dinâmicas da nossa vida que a gente passou a entender a seguinte coisa, como ele colocou muito bem aqui. Eu passei a ver quem é crente de verdade, quem é aquele cristão que procura viver essa essência. Porque tinha gente que às vezes saía para a igreja porque o pastor estava ali observando. Se eu não for, o pastor vai ver que eu não fui. E agora ninguém está me reparando mais. Eu estou livre, então o cenário estava aberto para todos. Então por isso que eu sempre achei importante essa voz que permaneceu na internet. Eu acho que é importante. Eu acho que essa voz ela tem um intuito missionário. Sim. Ela precisa. Você consegue acessar de qualquer lugar do mundo a esse canal ou o nosso site através de um link. Então a gente está aí para o mundo e eu penso que é cumprir o ID de Deus. É como eu olho a internet, é cumprir o ID do Senhor. Quando você faz ela direito, quando você procura fazer ela, não para se exibir, para se expor, para vender a sua imagem, mas para apresentar e ser testemunho. Acho que a gente precisa ser testemunho de Cristo também na internet. Não, perfeito. Resumindo. Na verdade, é a essência da missão da igreja, né? A igreja é o ID. E não interessa se a gente vai de barco, se a gente vai de avião, se a gente vai de carro, a pé, de bicicleta, se a gente vai através da internet, da televisão, do rádio, seja lá o que for. A gente precisa ir. Né? E a gente precisa ir com a mesma mensagem que a gente prega lá na igreja, no presencial. Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma graça, com a mesma unção, com o mesmo amor. O que nós só não podemos fazer é deixar de considerar que são só meios. São só meios.
tudo isso aqui é maravilhoso, é lindo, mas eu não posso me empolgar com isso aqui e esquecer que isso são só meios. Que o que vale é a missão. Que eu tenho uma missão na pregação do Evangelho. E o Evangelho que nós pregamos precisa ser um Evangelho que cura, que ajuda a pessoa a entender o seu tempo, que aponta para as pessoas que tudo que nós passamos aqui é transitório, mas que não é pelo fato de ser transitório que eu não preciso levar em consideração que eu preciso viver mesmo nessa transitoriedade, mas que eu preciso viver nesse tempo com meu olhar para aquilo que ainda vem, porque tudo isso só me sinaliza que Jesus está voltando, que Ele está vindo. Eu não gosto da ideia do fatalismo, da calamidade como algo que Deus mandou para adornar a igreja. Mas eu acredito que Deus adornou a igreja no meio de tudo isso. Que Deus utiliza, que Deus ele tem meios. Né? Não é que ele planejou fazer tudo isso para que ele pudesse ter algum resultado, mas que ele faz, porque tudo isso vai acontecer, cumprimento da palavra de Deus, e no meio de tudo isso, ele sempre vai revelar quem ele é. Né? E a igreja precisa conhecer o seu Deus. Eu acho que essa é a essência. A igreja precisa conhecer o seu Deus. É claro que é difícil quando a gente pensa assim, pessoas dizendo, olha, não olhe para mim. Antigamente diziam muito isso, né? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas aí a gente diz, então saia da frente, né? Deixa eu olhar para Jesus. Então, não é não olhe para mim, pode olhar para mim sim, desde que eu tenha a mesma dinâmica do apóstolo Paulo que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu sou só o canal, eu estou só imitando, o original está lá em cima. Perfeita essa sua colocação aí, quando eu disse, eu sou apenas um canal, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que habito nesse corpo, não é verdade? Já é o próprio Cristo. Então, fazendo esse link com o link que a gente usa também, que possa ser utilizado esse canal, isso. com certeza. Porque você pode ter acesso a muita coisa na internet. Você pode ter acesso a porcaria, você pode ter acesso a besteira, mas nós podemos utilizar o dom que Deus nos deu. Bom, vamos voltar, vamos... A gente já falou bastante do que aconteceu nesses anos, mas existe vida, sempre existiu vida antes de 2020, né? E depois de 2021. Né? E a missão não mudou. Né? E a missão não mudou e a gente continua aqui para o que der e vier. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês lá do início. Né? Vamos esquecer um pouco esses 2 anos aí. E vamos pensar, Léo, o que é que te levou a querer ser pastor? Ou querer, eu digo assim, porque geralmente eu não queria, a pessoa diz, eu não queria ser pastor. Né? Mas o que te levou ao pastorado? Olha, é uma pergunta bem interessante, né? A gente podia conversar horas sobre esse assunto. Eu lembro que com 15, 16 anos de idade, existia um calor no coração de poder compartilhar com os outros esse amor de Jesus em nós. E a gente saía fazendo obras de evangelismo em presídios, em praças. A Assembleia de Deus, ela tem essa veia, essa pegada muito forte, né? Sim. Então, foi uma adolescência e juventude muito mergulhada no evangelismo, muito para fora. E aí, aos 26 anos eu caso, e a gente continua com essa pegada muito olhando para fora, muito... Aí veio o boom de células, de pequenos grupos, e eu caso exatamente nesse período. Então foram 2 anos mergulhados implantando trabalhos celulares em Belém, através da organização que nós estávamos conectados. E fui para São Paulo com a Rosana por um propósito de Deus, mas o meio que Deus levou foi o profissional. E lá a gente vai com essa mesma pegada, com esse mesmo coração, e Deus mergulha a gente para dentro da nossa casa. Então os nossos olhos estavam muitos em confins da terra e estava esquecendo de Jerusalém. E quando a gente viu o nosso casamento, ele estava sendo mais uma sociedade onde o Gabriel, o nosso filho mais novo, era o capital principal. E aí Deus nos mergulhou numa experiência muito forte com trabalhos com família.
E aí nos aproximamos muito da Universidade da Família, que é a UDF, e a gente viu o quanto a nossa Jerusalém precisava estar sólida para pensar nas Samarias e confins da terra que viessem. E aí então Deus nos traz de volta para Belém com esse coração de poder trabalhar os dois lados, não esquecer da estrutura interior, da estrutura em casa, né? E trabalhar com famílias, estruturando famílias para isso, para que essas famílias possam refletir o amor de Deus no público. Então, quando o interior está forte, você consegue viver no público aquilo que você está vivendo no interior sem ser hipócrita. E nesse meio caminho, com essa proximidade de estar tão ligado com pessoas, né? De cuidar de pessoas, cuidar de casais, de relacionamentos entre pais e filhos, é que esse chamado surgiu. Esse coração que já estava no ofício, sim, acabou se manifestando, né? E aí, em final de 2010, fomos consagrados a pastores, e de lá a gente tem servido Jesus desde então. Hoje, conectados à Igreja Angelim Belém, com o pastor Marcelo, congregando com o Marcelo e a Andresa, mas trabalhando como cofundadores junto com o Norival no Instituto Paixão por Vidas, que é voltado para buscar e levar o amor de Deus ao perdido, com essa nova pegada agora, com essa nova linha, esse novo desafio, pelo meio digital, pelas plataformas e no presencial também. Perfeito, a gente já vai falar um pouco sobre esse teu projeto, mas deixa eu falar aqui com o Norival e você, meu amigo. Hoje você está começando um projeto, uma igreja lá em São José dos Campos. Já te conheço há uns 5 anos, né? Por aí. Te conheci de cara assim como escritor, né? Porque você me apresentou seu livro. Verdade. Depois te conheci como profissional da área do design, da internet. Você veio aqui trabalhar comigo. Mas também nas nossas conversas a gente sempre falou sobre a questão teológica, o teu trabalho teológico, você já fez seminário teológico e o seu trabalho missionário. Até que de repente você, né, me manda a notícia de que lá em São José dos Campos começa a florescer, né, uma videira. É verdade. Então, como é que foi isso? Foi muito... Nós fomos para parar em São José dos Campos. Foi com esse objetivo, né? Como o senhor colocou aqui. A gente foi para empreender. Nós pesquisamos cidade, pensávamos em sair de Belém, realmente pensávamos em São Paulo. Elencamos 4 cidades e elegemos São José dos Campos, por IDH, entre outras coisas. E aí lá começamos a trabalhar, empreender o nosso negócio digital, de designer e tudo mais. Só que sempre fazendo trabalho missionário, dando apoio para a PIB daqui de Coraci, sempre ligado a eles, então dando apoio para as igrejas do Paraná, que logo depois da minha conversão ajudamos a abrir, Santa Catarina, e outra uma igreja de uma cidade vizinha, que é Paulinha. E ali, né, sempre aquela coisa, eu sempre dei suporte, eu sempre fui para dar suporte a várias igrejas, né, aqui, fora do Brasil, então, só que sempre tinha aquela coisa ardendo no coração, né, aquela vontade de fazer, mas vinha também o medo. E como a gente estava conversando, a gente também foge daquilo ali. Foge, mas ao mesmo tempo a gente quer. Não sei explicar bem como é que é isso, mas a gente foge de algo que a gente quer. Enfim, então eu comecei a entrar num propósito, sentia vontade de verdade de abrir uma igreja lá em São José dos Campos. Por quê? Porque eu sempre senti que Deus tinha esse chamado para fazer isso. Só que eu tinha medo, não me achava capaz, simplesmente isso. Eu até acredito que eu estava na comodidade de dar suporte, pode-se dizer assim. Mas eu comecei a entender e comecei a entrar no propósito. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que tem que fazer? Será que não tem que fazer? E tem aquela coisa, eu sou casado, então tenho uma esposa. É importante, né, que ela compartilhe disso comigo. Só que entrei no propósito que era o seguinte: Deus, se for de Deus isso, tu vai tocar no coração da minha esposa. E eu não vou falar nada, tu vai tocar diretamente com ela, não vou falar nada. E tem um pastor, um amigo meu, o pastor Roberto Damasceno, que é do Paraná, da igreja que a gente abriu, ele sempre estava jogando essa semente. E eu comecei a sentir vontade, mas não falei nada. E o que aconteceu? De repente, Deus tocou o coração da minha esposa e ela manifestou vontade de abrir uma igreja. Então, vamos abrir igreja. E aí o que aconteceu?
Norival deu para trás. Aí eu comecei a ficar com medo quando eu vi que o negócio então ia ser. Mas depois fui encorajado novamente e decidimos então começar o trabalho, que ele começou online durante a pandemia. Fizemos um site e a intenção era só fazer mensagens ali, mas acho que no fundo o que eu estava querendo era isso, né? Então surgiu fazermos a Igreja Batista na Videira, São José dos Campos. Eu acho assim que a coisa mais interessante, a gente conversou sobre isso, que o senso de incapacidade, especialmente para mim, isso não é a minha heresia particular, né? É a minha teologia. Ivaldo 3.4. O senso de incapacidade, para mim, ele é sintoma de quem está sendo chamado. Porque quando você se sente muito capaz, você não precisa ser chamado. É a tua capacidade que te faz fazer. E quando você se sente incapaz, quando você diz como Jeremias, eu sou apenas uma criança, quando você diz como Moisés, eu sou gago, não sei nem falar direito, não é? Parece que aí entra aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse senso de inadequação, de incapacidade, de resposta, porque aí você começa a olhar um projeto como esse, a igreja, não como um negócio que você vai abrir, né? Eu contei hoje no nosso almoço, conversando, que uma pastora me perguntou uma vez, veio conversar comigo dizendo, olha, eu tenho vontade de abrir uma igreja, né? E eu estou sonhando com isso, estou orando, e a gente já está vendo um lugar, eu queria a sua opinião, queria que o senhor me orientasse. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, tá, você está pensando ali uma igreja, e se não der certo? Se você abrir a igreja e não der certo? Ela disse, não, aí se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Aí eu disse, então não abra a igreja. Porque a igreja não é para ser aberta para ser um plano que você pode ter um plano B. A igreja não é um plano A, a igreja é um plano só, ela não tem plano B. Se você tem plano B, faça o seguinte, vá para o plano B. Se o plano B é abrir uma loja de vender açaí, é melhor ir vender açaí. Porque a igreja não é negócio que você abre para ver se vai dar certo ou não. Porque se você abrir e não der certo, é porque não foi Deus que mandou fazer. E se Deus mandou fazer, você não pode dizer se não der certo, porque vai dar certo. Então é um princípio, né, de você ouve Deus e você vai, né? Por exemplo, quando nós começamos, eu vou falar aqui da Escola de Adoradores, vamos ter um tempo para falar sobre ela, mas quando começamos a Escola de Adoradores, muita gente não acreditou que ia dar certo. Isso faz 20 anos e nós estamos aí funcionando. Então, eu acho que esse teu medo, né, esse teu receio, na verdade eu chamaria desse teu cuidado, desse teu temor, isso é sintoma positivo de quem está sendo chamado. Porque você não estava a fim de encarar uma coisa para ver se ia dar certo ou não. Né? Você estava sendo desafiado por Deus. Eu acho que isso aí é sintomático de quem está tendo um chamado de Deus. Está com medo do projeto, se vai dar certo ou não? Né? Está com medo de encarar? Acha que é muita responsabilidade? É muito grande, mas está nesse jogo de quero, mas não quero, quero, mas não devo, não sei se devo. Né? Eu também falei sobre isso lá. Jeremias disse, tu me seduziste, eu seduzido fiquei. Né? Em algumas traduções é como se ele estivesse dizendo, tu me enganaste. Né? E eu fui enganado por ti. E ele diz assim, mas a tua palavra é pesada demais para mim. Eu não aguento mais, chega, não dá mais. Eu estou servindo de chacota por aquilo que eu falo, por aquilo que eu digo. Não aguento mais. Aí Jeremias diz assim, mas quando eu penso nessas coisas, a tua palavra arde no meu coração, então não dá para não responder. Né? É uma sedução irresistível. Né? Ele operando o querer e o efetuar ao mesmo tempo. Ele opera o querer e o realizar, é ele. E isso é andar na contramão, né? É andar na contramão do mundo, porque a gente sempre pensa assim, desde que eu converti, né? Nós somos jovens também, a gente quer viver, experimentar muitas coisas. E eu costumo dizer, né, que tem gente que às vezes está na igreja há muito tempo e quer experimentar o mundo. Cara, vindo do mundo, eu te digo, não experimenta, porque o que Deus oferece é melhor. Então, esse projeto, como o senhor estava colocando, essa coisa aí de Deus, que nós nos sentimos voltados a Ele, falar de projeto de Deus, sempre pensa assim,
Se Elon Musk chegasse aqui em Belém e quisesse implantar um projeto, todo mundo queria estar dentro, porque ele é um cara de sucesso. Seja lá um grande empresário, você quer estar colado nesses caras. A gente precisa pensar da seguinte forma: Deus, o Criador do céu e da terra, onde os céus proclamam a sua glória, e a terra, o firmamento de suas mãos, instituiu um projeto, e você está inserido nele. Eu quero fazer parte. Não tem como, eu quero estar dentro, porque não tem como não dar certo. Agora, nós vamos passar por situações, vamos. A gente conversou muito, eu e minha esposa, ela dizia assim para mim: a gente tem que se preparar para ficar um ano sozinho, fazendo culto, né? Que nós estamos no formato de hotel. Vamos ficar um ano sozinho, só a gente fazendo culto. E Deus vai mandar pessoas. E Deus tem sido tão misericordioso. Por exemplo, um casal começou a nos acompanhar desde o primeiro dia, primeiro culto foram. E Deus tem acrescentado. Não depende de nós, o projeto é dele. E é isso que é lindo, Nori. Eu já tive a oportunidade de pregar, de falar, de cantar com meu violãozinho para um estádio com 40 mil pessoas. E maravilhoso, né? Puxa, que coisa linda, maravilhoso. Mas eu já tive o privilégio de ministrar uma aula de escola bíblica para uma pessoa na minha frente. Aí o varão é provado, né? Já tive, né? Uma pessoa não, duas, porque estava eu, a Joelma e o meu genro na minha frente aprendendo. Aí qual o grau de excelência que você vai entregar, né? Para duas pessoas e para uma igreja cheia? Exatamente. Não, e o grau de satisfação. Isso. Tem gente que tem uma palavra muito abençoada, mas isso aqui eu só quero para pregar para muita gente. Para grandes missões, para isso e aquilo. E aí? E a tua vizinhança? E a célula que tu tem? Não é um trabalho missionário, não? O evangelismo que tu faz ali. Será que você tem entregue ao povo algo bom de verdade? Algo que você se debruçou para aprender? Estudar, dá o teu melhor ali no pouco. Mas é isso, e essa é a paixão que Jeremias está falando, né? Essa sedução que inflama o coração da gente. Já tentei, nós já tivemos, eu estou apontando para cá porque o João está bem ali. A gente já teve situação de dizer: chega, não dá mais, tá difícil, né? Aí todas as vezes que a minha humanidade quis interferir, Cristo veio e ministrou ao meu coração. Nunca deixou eu estabelecer a minha vontade. Eu sempre disse: não tem como. Ele usava de meios, de formas, de tudo quanto era jeito, para falar comigo e dizer: cara, eu te chamei para isso. Tem como. Te chamei e é isso. E a gente fica nessa guerra muitas vezes, porque existe o trabalho, a missão. Ela trabalha em cima daquilo que muitas vezes é totalmente ilógico e irracional, que não é um programa de coach que vai fazer você chegar lá. Exatamente. Porque não tem fundamentos lógicos. É milagre, é intervenção divina, né? E que é Deus apontando o caminho. Existe uma canção que eu sempre falo dela, mas eu não sei nem cantar, porque eu só lembro dessa frase, que ele fala como se estivesse falando, Deus estivesse falando com ele, dizendo: bota o pé que eu boto o chão. Isso é fé, né? Isso é fé. A gente bota o pé, não interessa se vai ter o chão lá, mas quando é nesse relacionamento com Deus, meu amigo, bote o pé. Pode deixar que ele bota o chão. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, não tinha dilúvio, não tinha chuva, não tinha nada. Não tinha nem sinal, não havia nem previsão. Mas ele fez a arca e Deus mandou o mar. Então, é verdade. Mete o pé, meu amigo, que ele vai colocar o chão lá para você caminhar. E depois de 120 anos. Exatamente. Né? Bom, nós só temos 5 minutos já. 10 ainda? 10 minutos ainda. Olha, mais, como eu falei, né? Isso aqui é para ir muito tempo. Mas a gente vai, como nós estamos iniciando o Intríade, a gente vai sempre trabalhar em cima de 1 hora, até que a gente consiga, então, né, por demanda, a gente vai alongar esse tempo. Quem sabe a gente vai chegar um dia que a gente vai falar 3 horas e vai ter 500 mil pessoas aí falando Amém. Com a gente, ouvindo a gente. Mas por enquanto, para a gente fechar, Léo, e o Paixão por Vidas? O que é esse projeto? Assim, um resumo bem resumido. Então, Ivaldo, o Paixão por Vidas, ele nasceu com esse desejo de legado. Eu sempre imagino assim,
eu fico pensando em Abraão. A gente estava falando agora sobre os nossos heróis da fé. Imagina só Abraão. Abraão só tinha uma promessa. Ele só tinha uma promessa. E ele depois viu um filho da promessa. E ele parte. E esse um filho gera mais 2 filhos. E ele parte. E desses 2 filhos, Jacó gera 12. E parte. E depois de 400 anos a contar de Abraão, a gente tem milhões saindo para um projeto naquilo que Deus tinha prometido há 400 anos atrás. Então, o Paixão por Vidas nasceu com esse coração de pensar o que vai ser da gente daqui a 10 gerações, daqui a 20 gerações. E o tempo que a gente vive hoje, ele não é mais tempo para menino, ele é tempo para homens. E a igreja de Jesus, ela precisa entender que o papel dela é sempre estar preparando a próxima geração, os Josués das próximas gerações. Então o Paixão por Vidas, ele nasceu com esse coração, querendo levar o amor de Deus, mas pensando muito na estrutura que vai estar levando esse amor de Deus, entendeu? Que maravilha. Bom, gente, nosso tempo acabou. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço. Por acreditar nesse projeto que está no começo, está aqui com a gente. Nori, meu amigo, muito obrigado. Você está vivendo um momento muito especial para mim. Eu trabalho com rádio há muitos anos e fazia um tempo que eu não sabia o que era estar diante dos microfones de uma rádio, e agora nós estamos, né, em alto estilo aqui com o nosso podcast. Bom, para você, queria que você acompanhasse a gente nos próximos e aproveita, compartilha, curte, manda para muita gente, porque é um projeto que está só começando e eu posso garantir a você que nós teremos aqui, como hoje, muitos outros temas que vão ser muito edificantes e que vão fazer diferença na sua vida, que você pode mandar para tantas pessoas que também pode fazer diferença. Você pode seguir as nossas redes sociais, tá? Você pode ir aí no Instagram, no YouTube, né? YouTube, né? YouTube, que me manda eu falar meio YouTube. Inglês, né? YouTube. Enfim, em todas as plataformas que nós vamos estar, tá bom? Deus abençoe vocês, meus amigos. Foi muito bom estarmos juntos hoje aqui, formando essa tríade, né? Para um papo muito especial com a outra tríade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está conosco. Deus abençoe, gente. Grande abraço.